Bom estar com vocês. Efésios 3, 14 a 21. Se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia. Efésios 3, a partir do 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no ser interior, no homem, na mulher interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos e todas as santas qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que legal, né? Por esta causa não fica não fica muito claro qual é a ligação que Paulo está fazendo, né? Porque ele está falando, ele começa o primeiro capítulo dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, Ele que nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo, e vai, né? Aquela é uma espécie de êxtase literária que Paulo não consegue pontuar, vai só colocando algumas. Aliás, depois, nas traduções aparecem algumas vírgulas e ponto e vírgulas, mas é uma êxtase literária extraordinária, né? Depois ele vai falar do corpo de Cristo, né? Do povo de Deus, vai falar da salvação, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nessa parte do texto ele está falando muito sobre o mistério que ele recebeu de Deus, sobre a sua vocação. Depois ele fala da sua prisão, das suas cadeias. E aí não fica muito evidente se quando ele diz por esta causa é a cadeia, o sofrimento, a dificuldade, se é porque o evangelho está sendo pregado a despeito das cadeias. E isso, como isso não é muito claro, eu vou muito pela ótica do John Stott. Acho que é um hermeneuta muito interessante. E aí ele acha que essa causa, por esta causa me ponho de joelhos, pegando todo o bloco, é pelo mistério que me foi revelado e pelo ministério que me foi confiado. Então, quando Paulo diz assim, por esta causa eu me ponho de joelho, ele está dizendo assim, eu estou me prosternando, eu estou me curvando, eu estou me dobrando, eu estou reconhecendo a beleza, a glória e ao mesmo tempo o peso, né? Do mistério que foi revelado, mas eu estou também me colocando de joelhos por causa de um ministério que a mim foi confiado. Então, Paulo está agradecendo a Deus e se colocando de joelho por uma revelação misteriosa a respeito da vida, e essa revelação gerou uma implicação no seu ministério, que é o que deve estar acontecendo com você. A nossa vocação e a nossa missão não é uma coisa que surgiu assim, plaft, né? Antes da fundação do mundo, estava nos projetos de Deus. Aqui, para quem é calvinista, fica mais fácil ainda de entender essa minha linguagem, né? Soberania de Deus e tal. A nossa liberdade é a liberdade de acolher, de responder ou não, né? Deus colocou dentro de nós como um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. Deus colocou no ser humano esse atributo para que a partir desse atributo você responda. Então essa é a nossa responsabilidade, responder. Mas é interessante quando você, elaborando a vida, elaborando a sua existência, a sua história, o seu contexto, o seu ambiente, os desafios, você diz, não, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, Deus me chamou, né? Deus me chamou. E é dentro dessa elaboração que você aceita o desafio, né? Você aceita o desafio de servir, o desafio de servir em certas áreas, né? O desafio de servir a um segmento social, a um tipo de pessoa, e é isso que nos dobra, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o que eu queria lhe animar era você tentar elaborar a partir da sua composição genética, a partir da sua história, de onde é que você vem, a história dos seus pais, a história do seu meio ambiente e tal, e aí você entender o chamado, né? Entender o chamado, né? Entender o chamado.
Por exemplo, a Dinha, minha esposa, né? A Dinha, ela não consegue ir para o mundo urbano onde eu vou. Ela não consegue, às vezes, estar em alguns locais. Ela tem um nariz muito sensível. Eu não, meu nariz é muito tranquilo. Então, se eu estou assim, com um grupo de pessoas ali que não tem um espaço onde fazer xixi e fazem no pé da calçada, eu consigo conversar com os caras ali. Meu nariz não tem muito problema. Não sei se ele é assim ou se ele se acostumou com isso. Se a Dinha ficar, é constrangedor, porque ela, ai filho, tem que sair e tal. Eu queria constrangimento para os caras e tal. Aleluia, né, Zezinho? Pois é, cara, aleluia o quê, mano? Valeu, Zezinho, é isso aí. Zezinho vai ser a festa hoje aqui com o Zezinho aqui, gente. É um negócio legal. Quando ele está na igreja, aí a igreja é um culto. Bem, mas assim, deixa eu só então dizer que... Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para você respeitar essa singularidade de cada pessoa, né? Esses cabos abençoados, né? Que vivem uma beleza lá no contexto semiárido nordestino, que não é simples. Tem que aguentar calor. Quem não aguenta calor não vive aquilo. Tem que passar o dia com a poeira no corpo, impregnada na pele, que aí eu já tenho mais dificuldade. Quando aquela poeira começa a impregnar nessa cabeleira toda na pele, me dá uma vontade, aí eu tenho que tomar 4 ou 5 banhos por dia. Sério, eu tenho que estar aquele negócio me dá um... Né, até me acostumar, ou seja, respeitar isso. Ou seja, quando diz, por esta causa eu me ponho de joelhos, essa causa é misteriosa, mas creio que o vínculo tem a ver com a nossa história. Você tem um cidadão judeu, um homem judeu com cidadania romana, e por conta dessa história vai conseguir pregar aos gentios. Pedro teve mais dificuldade. Lucas já consegue compreender mais. Tudo indica... mãe judia, pai grego, e aí consegue entender um pouco o cenário para além da sua realidade. Então, quando eu estou falando por esta causa, tem a ver com a sua história, a sua naturalidade, seu pai, sua mãe, né? Tentar identificar essa ambiência, né? Quem sabe a vertente poética. Não tem jeito, cearense terminar um sermão e não ter um sorrisozinho, uma brincadeirinha aqui, acolá, não é um cearense que está pregando, né? Eu tenho que às vezes me controlar para ser mais reverente. Eu tenho que meu pai tinha uma irreverência mais clássica, mas eu sou bagunceiro, aí eu tenho que dar um jeito. Mas não é porque eu tenho uma vocação, é porque eu sou cearense, né? E o cearense, como o pessoal diz, e vocês conhecem muito essa frase, perde o amigo, mas não perde a piada, né? Aquele é pernambucano, mora mais de 30 anos no Ceará, virou cearense, que é o Rinaldo, né? Ele disse que eu não sou teimoso, eu sou opinático, né? Bem, por esta causa, meu querido e minha querida, Deus deu a você uma causa diante da qual você precisa se prosternar e se curvar. Por esta causa me ponho de joelho. A você foi revelado um mistério com as suas limitações a respeito do Evangelho, que possivelmente é diferente da revelação que outros receberam, mas ela é própria sua, e eu espero que ela alimente a sua vocação, que ela alimente o seu ministério. E essa percepção, que ela se case com a sua conjuntura, com o seu jeito de ser, com a sua singularidade mais profunda, que é isso que eu vou falar agora. Aí ele diz assim, e assim habite Cristo nos vossos corações. Paulo começa a falar da nossa interioridade. Habite Cristo para que você seja mais amadurecido, para que você cresça de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. O grande projeto da nossa vida é andar conforme Jesus Cristo andou. O grande projeto da nossa existência é buscar nas estéticas e nos cenários da nossa convivência o jeito que Jesus viveu, né? Entre a manjedoura e o palácio, Jesus fez a opção pela manjedoura. Eu não acredito que a pequena Belém Efrata tenha sido um acaso Deus olhou e disse, puxa vida, esqueci a hora do menino nascer, né? Não, a pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel, estava no projeto de Deus. A infância e a adolescência na desprezível Nazaré, né? A evangelização e o escritório estratégico na Galiléia dos gentios, na terra de Zebulon, terra de Zé Ninguém, né? Se fosse eu o tradutor, teria colocado lá onde o cão faz a curva, né? Aí, entrada triunfal no jegue, né? Tentar equacionar esse negócio da multidão e do deserto. Sempre que tem a pressão da multidão, vai para o deserto, especialmente nas horas das tentações, né? Eu gosto do texto de Lucas, porque o texto de Lucas, ele sinaliza algo mais ou menos assim. Jesus, quando foi ser tentado, o Espírito o levou para o deserto.
Parece-me que a ideia do Lucas é a melhor geopolítica para você vencer a tentação é no deserto. Porque lá você não tem aplauso, você não tem a expectativa de mostrar poder, transformar pedras em pães para quem? Para quê? Quem vai ver? Né? Por isso que ele vai no pináculo do templo, né? Porque no deserto você não tem prestígio, né? A tentação da acumulação de bens, como é que você acumula bens no deserto se não dá para levar nada? Né? Como é que você leva as coisas? Como é que você junta no deserto? Né? Então esse texto, quando fala da interioridade, dessa singularidade, é um desafio para a busca da nossa... do núcleo básico da nossa existência, né? O Inácio Laranhaga vai chamar isso de mistério do ser. Essa descoberta do mistério do ser. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a pergunta do Moisés no deserto. E mesmo que seja uma insinuação diabólica, lá no texto de Lucas 4 e de Mateus 4, se tu és o Filho de Deus. Né? Ou seja, o deserto nos leva a perguntar sobre essa singularidade mais profunda da nossa vida, porque no espaço público nós temos muitos acessórios que vão se agregando e não percebemos a beleza da nossa interioridade, da nossa singularidade. Aí somos reconhecidos pela conta bancária, somos reconhecidos pelo título, né? Somos reconhecidos pela função sacerdotal. É o pastor, né? É o pastor Carlos, não é engraçado, né? É o doutor Roberto. Ninguém chama costureira Maria, motorista José, coveiro Raimundo, né? Mas... Zezé abençoa, né? Legal, tá bom, Zezé. Então, nós vamos... fora do deserto, nós perdemos a beleza da singularidade, nós perdemos a composição genética mais profunda. Eu gosto quando o Tiago diz que o rico venha na sua insignificância e o pobre trazendo a sua dignidade. Não acho que o rico seja insignificante na humanidade dele. Presumo que quando o Tiago está falando isso, presumo que ele está falando, uma vez que ele refere-se ao rico, né, ele está referindo-se, no meu entendimento, ao cifrão. Venha sem o reconhecimento do cifrão. Venha porque você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Né? E o pobre venha porque tem dignidade. Não depende do cifrão na testa, não depende do título, não depende... Então, discernir entre esses papéis, essas funções e a nossa singularidade, eu acho que é uma das iniciativas extraordinárias. E, no meu entendimento, esse texto tem uma sinalização nessa direção. Para que, a partir da invasão do Espírito, da presença do Jesus Cristo, nós possamos chegar a essa estatura, né? A essa maturidade humana, a esse crescimento da nossa maturidade humana. Assim, de maneira objetiva, no mundo da psicologia vai se dizer que um ser humano é maduro. Estou pegando aqui mais a informação do Erich Fromm, quando ele escreve o livro Análise do Homem, a ideia é análise da humanidade, mas é traduzido por análise do homem. A ideia é: você é um ser humano pleno quando você ama no máximo das suas possibilidades. Você é um ser humano pleno quando você pensa com as categorias, aliás, com a sua racionalidade no máximo que você puder. E você é um ser humano pleno quando você produz o máximo que você pode produzir. Eu pego essa mesma ideia e faço uma analogia com ela, que é: você é um ser humano pleno quando você ama no máximo das suas possibilidades. Você é um ser humano pleno quando você pensa, mas você pensa com as categorias do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, o que Paulo vai chamar de mente de Cristo. E aí, com essa categoria, a criança é prioritária. Com essa percepção, os últimos são os primeiros são os últimos, os maiores são menores, os menores são maiores. Né? Eu digo que é a grande tentação da minha vida é olhar para esse texto com essa esperança. Né? Mas, assim, pensar com o jeito do Jesus de Nazaré, né? Repleto de misericórdia, de bondade, né? Por essa causa me ponho de joelho. Me ponho de joelho pela possibilidade de que há uma chance concreta, real, de ser transformado de glória em glória até atingir o projeto máximo da vida e da existência, que é viver conforme viveu Jesus Cristo de Nazaré, e ponto final. Não tem outra realização mais plena e mais profunda do que sermos humanos ao máximo. E aquele que viveu a humanidade no máximo da sua possibilidade foi o Jesus de Nazaré, e viveu tão bem a humanidade que vimos a glória do Pai nele.
porque ele foi feito em nós a imagem e semelhança de Deus, mas ele foi o único que conseguiu repassar para nós de maneira objetiva, concreta, na experiência histórica, essa imagem e semelhança de Deus no seu jeito mais pleno, de tal forma que é possível se descrever dizendo: se fez gente, se fez humano, e como se fez humano, o projeto da criação, como se fez gente, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então eu queria animar você, meu querido e minha querida, em oração, na busca do Espírito de Deus, na reflexão da vida, da palavra de Deus, nas suas mais variadas manifestações, seja pelo texto bíblico, seja pela convivência dos nossos irmãos e irmãs, seja quando a natureza falar com você, seja quando você receber uma exortação de um irmão, de uma irmã, seja quando você perceber no coração, sem palavras, sem letras, sem gramática, essa mensagem que às vezes veio do silêncio, né? Essa mensagem que às vezes veio do silêncio, né? Tem um pensamento alemão que é: as palavras valem ouro, as palavras valem prata, o silêncio vale ouro. Às vezes é esse silêncio, não tinha gramática, não tinha literatura, não tinha a letra que mata, mas tinha o espírito vivificante que aconteceu no seu coração, e você pode estar atento a essa palavra de Deus. Quem me conhece já ouviu várias vezes eu dizer isso, né? O milagre não é a jumenta falar, o milagre é o profeta escutar. Jumenta falar é a coisa mais simples, né? Então eu queria lhe animar a ter um coração aguçado, um olhar perceptível, um ouvido atento para perceber nos cenários e nos vários ambientes esse falar de Deus para a vida e para o coração. A fim de que, com todos os santos e santas, possamos compreender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo. O que me impressiona nesse texto não são essas dimensões espaciais, né? O que me impressiona nesse texto é com todos os santos. A gente sempre fala do amor de Deus e fala da largura, do comprimento, da altura, tal, mas nunca se lembra que é com todos os santos. Ou seja, não dá para compreender o amor de Deus a não ser em comunidade. Não dá para experimentar o amor de Deus a não ser vivendo diante das nossas limitações, das nossas contradições, dos desafios, diante da esperança que o outro passa para o coração da gente, né? Diante da falha e da misericórdia que o irmão tem com você, diante da necessidade da exortação, e por misericórdia você exorta. Ou seja, só dá para compreender o amor de Deus se for com todos os santos e com todas as santas. Por isso que o Evangelho é sempre uma experiência comunitária. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Presumo que a grande ênfase aí não é só a presença de Jesus. A grande ênfase é: Jesus está sempre no espaço da família, da comunidade, né? A oração é oração na primeira pessoa do plural: Pai nosso, pão nosso, nossas ofensas, nossas dívidas, né? Então, cuidar da interioridade, e cuidando da interioridade como refluxo, como desdobramento, vamos viver bem as nossas relações externas. Vamos amar muito mais, vamos respeitar, porque aí amar já não vai depender do que o outro faz com você. Amar depende do seu estado de alma, depende da sua condição interior. Amar depende de quanto de amor tem dentro de você. Por isso que Deus nos ama a despeito da gente, porque Deus é amor. Então Deus para amar não depende do meu gesto em relação a Ele. Deus para amar não depende do que eu faço com Ele. Deus ama porque Deus é amor. E aí a gente aprende que, tendo a interioridade visitada pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus, nós vamos amar mais intensamente. Dizem que a melhor palavra quando alguém está falando demais é quando ele usa a expressão para terminar, né? Então, para terminar, coração, comunidade e as outras gerações, né? Para além da nossa realidade, para além do nosso entorno, para além da nossa comunidade. Ele dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Habite Cristo em vossos corações, vivam com todos os santos e santas, mas agora é para que na igreja, em Cristo Jesus e em outras gerações. O belo dessa frase ou dessa sentença aí do Paulo tem a ver com a oração, né? É pedir porque Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Creio que esse texto está dizendo que às vezes o que nós pedimos está dentro de uma elaboração lógica.
E aí quando pedimos, nós pedimos partindo dessa elaboração lógica. E quando rogamos a partir disso que nós sonhamos, é um sonho. E quando sonhamos um projeto. E por maior que seja o projeto, ainda é a sua elaboração lógica. O que o texto está dizendo é que Deus tem para a gente muito mais do que a nossa elaboração lógica. Mas isso também significa outra coisa, que às vezes a nossa elaboração lógica, Deus não tem nada a ver com ela. É um outro detalhe. Às vezes ok, eu tenho esse projeto de vida, a pergunta é, e Deus está nisso? Eu tenho uma historinha que aconteceu com a minha denominação. Eu sou de uma denominação muito mais complicada do que as outras. E o poder dela gravita entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, o poder político. E tem eleição de 2 em 2 anos. É uma complicação, um negócio muito complicado. Realmente eu não entendo. Mas é legal porque o ser humano é legal, é muito criativo, muito maluco. E aí, numa época dessas, eu fui chamado eu me lembro que era uma terça-feira à tarde. Eu fui para uma reunião e tinha uns 3 assuntos, mas um dos assuntos era para como que o pessoal do Ceará ia se mobilizar para ganhar da chapa que o pessoal estava elaborando lá no Rio Grande do Norte. E, assim, para ser honesto, eu estava com alguns trabalhos da Visão Mundial aqui na periferia, eu tinha alguns compromissos, tentei modificar o compromisso para atender essa reunião, fui para a reunião, e aí quando eu cheguei, eu percebi que a conversa de corredor, antes de começar, um dos temas era essa questão da mobilização para fulano vai como vice-presidente que tira voto não sei de quem, e aí a gente ganha, não sei o que e tal. Eu fiquei, rapaz, o que é que eu vim fazer nesse negócio, né? E fiquei ali na minha interioridade, aquela coisa me machucando, eu fico, não fico, aí decidi ficar. Quando a reunião foi começar, e um rapaz que estava dirigindo a reunião disse, Pastor Carlinhos, você podia convidar Jesus para estar presente com a gente, para abençoar a nossa reunião e tal. Eu sou doido não, cara, fazer esse tipo de pedido. Jesus, vou chamar Jesus para esse negócio não, nem eu quero ficar nisso, vou chamar Jesus para isso, cara. Tenho coragem não. Ou seja, mais do que pedimos ou pensamos, não é qualquer projeto que eu coloco na cabeça que vai para além da minha possibilidade, além da minha potência. Que a gente pensa assim, não, Deus é milagroso, eu vou, né? Mais do que pedimos ou pensamos, tem a ver com o critério do reino, do evangelho e da vida do Jesus de Nazaré. Mais do que pedimos ou pensamos, pode ser uma coisa muito simples. Por exemplo, mais do que pedimos ou pensamos, pode ser entre chegar no palácio e chegar na manjedoura, qual é o mais fácil? Manjedoura. Então, mais do que pedimos ou pensamos, pode ser vá para a manjedoura. Mais do que pedimos ou pensamos, pode ser uma decisão na vida. Escolha entre a carruagem e um jegue, um jumentinho. Qual que você escolhe? É mais fácil um jumentinho. Mais do que pedimos ou pensamos, pode ser o Getsêmani, a angústia, o sofrimento. Mais do que pedimos ou pensamos, pode ser o projeto de confrontação do Império Romano e a não aceitação da violência, mas enfrentar a violência para banir com essa história de morte na cruz. E aí o Calvário deixa de ser lugar de morte, passa a ser lugar de turismo. Que legal, né? Que legal, né? Mais do que pedimos ou pensamos, é também, no texto, um legado para as outras gerações. Para que o poder de Deus esteja em Cristo Jesus, na igreja, e para que outras gerações se beneficiem disso. E legado depende do verbo ser. Essa semana, tem poucos dias, eu celebrei o funeral de uma senhora de vida muito bonita, estilo muito simples, mas uma vida muito bonita. Eu já tive algumas situações de funeral. Uma foi de um amigo meu, amigo da universidade, e faltou o padre, e aí não tinha ninguém para celebrar nada, e o cara chateado porque o padre não foi e tal. Aí um colega olhou e disse assim, o pastor Carlinhos encomenda o corpo do teu pai, cara. E eu não era pastor, eles me chamavam pastor por galhofa, eu era estudante de agronomia. Aí ele olhou assim com os olhos bem animados. Encomenda, Carlinhos? Eu digo, encomendo, cara. Encomenda. Saindo do detalhe se encomenda ou não, na hora lá da celebração, eu não sabia o que dizer sobre o pai do rapaz, porque eu não conhecia. Então eu não sabia o que dizer. Então veio uma palavra de consolação, foi legal. Daí para frente os meus amigos da universidade passaram a me levar a sério, me chamavam de pastor mesmo. Era chato que aí quando eles estavam contando uma piada, eu doido para ouvir a piada, eles paravam, o pastor chegou, aí eu não ouvia mais piada, né? Já tive diante daquele tipo de funeral, que o funeral você fica sem coragem de dizer nada sobre o cara, porque o coitado está morto, você só pode dizer coisa ruim, né? Que a vida do cara era muito ruim. Eu já tive essa situação de ficar constrangido e falar uma palavra para a família por não ter coragem de dizer nada, assim, que
Caramba, né? E já tive diante, que foi o caso dessa semana, funeral de uma senhora muito simples, muito simples. Foi sempre membro de uma igreja onde meu pai era pastor, mulher de oração, vida muito simples. E eu me impressionei comigo mesmo, porque eu não conseguia dizer nada sobre aquela senhora a não ser no verbo ser. Era sempre no verbo ser. Sempre no verbo ser. Né? E aquela senhora deixou legado. Ela tem uma filha que é juíza, né? E a menina me abraça assim, chorando, dizendo assim: ai, meu Deus do céu, que coisa estranha. Minha mãe é muito mais gente do que o que eu pensava, né? Muito mais humana do que o que eu pensava, né? Coisa assim extraordinária, né? Então, por esta causa, me ponho de joelho. Ponha-se de joelho pela causa que Deus deu a você, pelo mistério da vocação que você tem, pela sua vocação, e faça isso tratando da sua interioridade. Faça isso cuidando dos outros e se permitindo cuidado nesse espaço comunitário da vivência coletiva, até porque o cuidado é interessante nesse aspecto, porque com os dons e os ministérios do Espírito Santo e em comunidade nós evitamos a manipulação, o controle, nós evitamos, porque nós nos enriquecemos e nos abençoamos, né? E aí cuida dessa vivência comunitária. E peça a Deus para você ser marcado por legados que fique para futuras gerações, né? E eu acho que aí depende do verbo ser. Depende do verbo ser. Jesus disse: aprendei de mim porque é verbo ser. Sou manso e humilde de coração. Felizes os mansos. Felizes os misericordiosos. Felizes os que têm fome e sede. Felizes os pacificadores. Felizes, felizes, felizes. Felizes aqueles que conseguem conjugar o verbo ser para cultivar as virtudes mais relevantes da vida e da existência. Deus abençoe a todos e a todas. Eu acho que eu passei aí uns, 5 minutos, não sei. Deus abençoe. Vamos orar. Você quer apresentar? Eu acho que na outra parte eu apresento meus queridos amigos e acho que na celebração, que eles vão participar da celebração com a gente, aí eu apresento a vocês, que são pessoas preciosíssimas. Aproveitar só para dizer isso, né? São pessoas que, na minha ótica e na minha percepção, não usei o nome de nenhum deles aqui na ilustração, porque são pessoas que vivem no verbo ser. Vivem no verbo ser. Esse cara que está aqui na frente, o Naum, não é ex-coisa nenhuma. Não é ex-coisa nenhuma. É um cidadão legal, abençoado. Não é ex-coisa nenhuma. É um cidadão abençoado que, se quiser, ganha dinheiro fácil com a capacidade, é um artesão, né? Mas gosta da rua, gosta de praça. Legal, eu também gosto, né? E esse cara foi lá para casa para me evangelizar. Eu estou quase me convertendo. E é pelo ser que ele é que eu estou aprendendo. Né? Então, assim, converte, cara, eu estou precisando. Ele sabe. Depois eu apresento direitinho essa turma e a gente celebra a ceia aí junto com vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nesta hora nós colocamos a vida do nosso irmão Carlos e todos os seus amigos, familiares, ó Deus, toda essa comunidade onde ele tem vivido, Senhor, sido abençoado e abençoando. Que o Senhor siga com ele, Senhor, que ele possa continuar sendo essa pessoa, Senhor, que conforme o seu coração, em nome de Jesus. Amém.